episódio de Simpsons que eu curto muito, que é um episódio chamado Operação Springfield, que é sobre a Marge se tornando uma policial. Na verdade, estou interessada em me tornar uma policial. Seja bem-vinda. E aí o episódio segue em torno de mostrar como a polícia de Springfield é corrupta, incompetente e ineficaz, obviamente fazendo uma crítica social ao sistema policial que a gente tem no nosso mundo. Mas sei que suas intenções são boas, mas a polícia não é uma força de segurança para manter o status da rica elite? Não acha que devemos atacar os problemas sociais em vez de jogar as pessoas em prisões superlotadas? Olha, Lisa, é uma grife, o cachorro que combate o crime. Mas também é pra mim o melhor episódio que desenvolve a Marge no desenho. E depois a gente vê a Marge desenvolvendo habilidades como policial e se tornando uma policial muito melhor que todos os policiais ali de Springfield. O episódio termina desse jeito. Basta! Tem corrupção demais nesta polícia. Eu desisto! É uma pena perder você. O que não foi nenhuma surpresa, já que Simpsons sempre foi conhecido por ser um desenho que segue muito essa fórmula de cada episódio ser autocontido, o que significa que o desenho não tem continuidade, então um episódio não impacta o outro, o que é bom por um sinal, já que os escritores podem ter liberdade para criar o que eles quiserem, sem se importar com a continuidade, e também é muito melhor para desenhos que passavam na TV aberta antigamente, já que mesmo você não tendo assistido o episódio da semana anterior, você ainda assim vai conseguir entender o que está acontecendo no desenho. Mas como tudo na vida, o lado ruim desse tipo de fórmula é que você limita muito o desenvolvimento do seu personagem, já que você não pode mudar ele drasticamente de um episódio pro outro, já que a fórmula que você está seguindo para fazer os episódios não deixa isso acontecer. E em desenhos que seguem esse tipo de formato, quanto mais o tempo passa, mais incoerências como estas vão ficar cada vez mais evidentes. Depois de mais de 20 temporadas, mesmo os Simpsons ainda continuando muito popular, a gente sente que hoje em dia os episódios não são como antigamente, porque parece que os personagens simplesmente não são mais reais. Mas você deve estar se perguntando o que raios esse episódio dos Simpsons tem a ver com Rick and Morty. E eu te respondo tudo, já que o Rick and Morty está sofrendo o mesmo problema que os Simpsons sofreu no passado, que é o problema da continuidade. Já que caso vocês não saibam, o desenho foi criado pelo Justin Roiland e pelo Dan Harmon, que sempre foram conhecidos por terem ideias bem diferentes, já que o resumo do resumo aqui, o Justin Roiland tem um humor bem mais espontâneo e maluco que visa chocar as pessoas. Tipo, é só ver o piloto lá de Rick and Morty que tá disponível no YouTube e você vai ver que o negócio é muito louco. Já o Dan Harmon é muito conhecido por subverter o gênero, quebrar a quarta parede e principalmente ele é muito conhecido por ter uma estrutura muito linear, o que significa que ele gosta muito de continuidade. Mas se você for assistir Rick and Morty, você percebe que obviamente o desenho é uma união desses dois criadores, já que o desenho tem uma estrutura narrativa bem definida e também é muito conhecido por ele pegar ideias muito bobas e levar elas ao extremo. Mas mesmo assim ele ainda tenta dar uma explicação para essas ideias absurdas que ele coloca ali no desenho. Mas o grande problema aqui é que o estilo do Justin Roiland e o estilo do Dan Harmon não casam muito bem quando se trata de continuidade, já que a continuidade em si ela limita a espontaneidade, que é algo que o Justin Roiland sempre preza no desenho. Mas por outro lado, a continuidade faz o desenho ficar mais palpável, faz os personagens parecerem mais reais. Só que o grande problema é que o Rick and Morty faz os dois. Ele não escolhe nem a continuidade e nem ser um desenho que autocontido, que um episódio não impacta o outro. É justamente o fato dele escolher os dois que tá fazendo o Rick and Morty ficar pior a cada temporada. Ah, tá bom, pode mudar. Começando pelo começo aqui, se você for rever a primeira temporada de Rick and Morty novamente, você vai perceber que a primeira temporada é bem formular, com todos os episódios da segunda temporada sempre seguindo dois enredos independentes, e que ambos são resolvidos no final do episódio sem deixar nenhuma mudança significativa na série, o que remete a uma estrutura padrão de vários desenhos animados, como os próprios Simpsons, e juntando ao fato de que o Justin Roiland, um dos criadores do desenho, sempre disse que Rick and Morty sempre foi um desenho que não tinha muitas regras narrativas, então qualquer episódio podia ser sobre qualquer coisa, precisavam se preocupar em como isso ia afetar os outros episódios. Isso é muito reforçado pela premissa de ficção científica que o desenho tem, já que com a nave do Rick e com a arma de portais, o Rick e o Morty podem viajar para qualquer lugar que eles quiserem, num multiverso basicamente infinito. Além, claro, desse multiverso contém várias dimensões estranhas e espécies alienígenas, ele também contém várias e várias versões alternativas da Terra, com obviamente várias versões alternativas do próprio Rick, do Morty e da família Smith ali como um todo. Essas versões alternativas vão desde as mais reconhecíveis até as basicamente idênticas. Sendo assim, se o mundo é meramente um entre várias cópias idênticas no multiverso infinito, fazendo assim qualquer consequência das suas ações se tornar totalmente insignificante no grande esquema, já que cada pessoa que você conhece ou ama, na verdade é só mais um entre milhares e milhões de cópias intermináveis que existem nesse multiverso, fazendo a sua existência simplesmente ser insignificante.
Isso significa que o Rick e Morty pode fazer um episódio onde o mundo acaba, e mesmo assim, no próximo episódio, tudo pode voltar ao normal. E é exatamente isso que acontece naquele episódio A Poção do Rick, que é o episódio que o Rick acidentalmente transforma o mundo inteiro em monstros. Você tem que arrumar isso, Rick. Tá bom, Morty. Você sabe que o buraco tá bem fundo aqui, mas eu tenho uma solução de emergência que eu posso usar e vai fazer com que tudo volte ao normal, relativamente falando. E a solução que o Rick contou pra isso foi justamente viajar para um universo paralelo que o desastre tinha sido evitado. E além disso, o Rick e o Morty desse universo acabaram morrendo por acidente, fazendo com que eles pudessem tranquilamente substituir eles sem que ninguém notasse. E a realidade que a gente deixou pra trás? E a realidade na qual Hitler curou o câncer, Morty? A resposta é não pense nisso. E no final, a grande piada é que tudo mudou, mas nada ficou diferente. O Morty continuou normal, embora meio angustiado pelo que aconteceu. E além disso, uma mudança que a gente tinha visto na família Smith nesse episódio foi totalmente descartada, já que aquela família Smith foi basicamente substituída por uma nova família Smith que é praticamente idêntica, mas sem o peso dos eventos passados, já que aqui eles não ocorreram. Claro que esse episódio sugere impacto no personagem do Morty, já que a partir de agora, ele meio que sente que a sua própria realidade é estranha pra ele. Mas esse fato nunca precisa ser referenciado de novo, e o desenho pode basicamente continuar como se esse episódio nunca tivesse existido. E mais, agora o desenho tem um mecanismo estabelecido perfeitamente para caso eles mudem alguma coisa no status quo, eles ainda consigam voltar pro que era antes. E foi justamente esse episódio que o Justin Roiland nomeou como o episódio favorito da temporada dele, especificamente por causa de insane it gets at the end. reafirmando que ele prioriza a liberdade cômica e não uma continuidade bem estabelecida. Só que em contrapartida, apenas 2 episódios depois, o desenho faz referência a isso novamente. Aquilo lá fora é o meu túmulo. Já que o Morty só consegue convencer a Summer a não fugir de casa, contando pra ela o que ele e o Rick fizeram, mudou totalmente a sua perspectiva. Então, você não é meu irmão? Sou melhor que seu irmão. Sou uma versão dele em que pode confiar quando ele diz não fuja. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. Então, o que poderia ser algo que rejeitasse completamente a continuidade, acabou sendo o extremo oposto disso, já que o fato do Rick desse universo estar morto foi extremamente essencial para a trama, já que foi por causa disso que o Morty e a Summer conseguiram roubar a arma de portais para justamente visitar o mundo que o Rick e o Morty acabaram ferrando, provando que aquele mundo ainda existe, e além disso, o fato do Rick e do Morty vivendo uma realidade que não é a original deles, influencia demais nas ações que eles têm no decorrer da série. Você ama seus netos? Você veio resgatar eles? Eu vim pra te matar, maluco. E essa nem é a minha Summer original. Ai, meu Deus, isso não é um blefe, ele não tá blefando. Então o que basicamente acontece é que os personagens lembram dos episódios anteriores e ainda são mudados por suas experiências passadas. O completo oposto do que a fórmula que eles estavam usando nessa temporada era pra ser. E se você for ver, a partir da segunda temporada, eles acaba se baseando cada vez mais na sua própria continuidade. Por exemplo, aquela espécie alienígena que apareceu lá no primeiro episódio da primeira temporada, acaba voltando nessa segunda temporada e é explicado pra gente que eles, na verdade, um governo autoritário meio que tenta dominar o espaço, o que acaba transformando eles como um dos principais antagonistas do Rick na série. E eles são apenas um dos vários personagens secundários que acabam retornando e evoluindo quando retornam. Além disso, Rick and Morty sempre foi conhecido por ser um desenho que presta muita atenção, até mesmo nos menores detalhes, como por exemplo, o fundo de uma cena. Tipo, por causa que a casa dos Smith foi teletransportada para outra dimensão, isso acabou deixando uma rachadura permanente na entrada da casa. Ou por exemplo, como várias aventuras do Jerry teve ao decorrer dos episódios, são referenciadas como lembretes que ele guarda ali pela casa. Então, mesmo que os episódios não mudem a história base do desenho, eles ainda assim usam uma maneira muito específica de continuidade para fazer esses personagens sentirem genuinamente impactados pelas suas experiências e criar a impressão de um universo autêntico que existe além do que é nos mostrado no desenho, que para Rick and Morty pode ter sido um erro. A continuidade em Rick and Morty atinge seu auge justamente quando uma piada vira uma das principais linhas narrativas da série. Isso acontece justamente com a história do Pessoa Pássaro, que apareceu primeiramente naquele episódio que o Rick dá uma festa na casa dele, e nesse episódio o Pessoa Pássaro acaba ficando com uma amiga da escola da Summer. E logo depois, no meio da segunda temporada, o Rick volta a se encontrar com seu amigo e a gente vê que eles estão morando juntos. E o final da segunda temporada acontece justamente no casamento deles, que culmina na conclusão da temporada. De certa forma, que eu não sou uma estudante do planeta Terra. De certa forma, o que eu realmente sou é uma agente infiltrada da Federação Galáctica e vocês são um grupo de criminosos procurados. E esse edifício inteiro está, em um certo sentido, cercado.
pessoa, pássaro, não! E é justamente assim que a segunda temporada de Rick and Morty acaba, com um cliffhanger muito, mas muito grande, já que agora o Rick tá preso numa prisão de segurança máxima e a Terra está sob o controle da Federação Galáctica. E o mais absurdo de tudo isso, o Jerry conseguiu um emprego. Mas acaba que a terceira temporada começa fazendo tudo voltar ao normal. O Rick derruba a Federação de dentro pra fora e o trabalho do Jerry destruído, fazendo ele voltar a ser só o Jerry. O que não é nada inesperado, já que, como eu disse anteriormente, a fórmula do desenho meio que faz com que o desenho não possa mudar muito a sua premissa base. Só que, apesar dessa linha narrativa não ter dado em nada, uma outra linha narrativa que a temporada leva com ela, que é o relacionamento do Rick com a sua família, acaba tendo bastante consequências. Beth, é ele ou eu? Pai, o Jerry vai passar um tempo divorciado. Então, embora a terceira temporada faça com que tudo volte ao normal, ela ainda assim não descarta o peso dramático que o cliffhanger da temporada passada teve. E com isso, essa temporada explora bastante as oportunidades narrativas que surgiram com o fato do Jerry estar separado da Beth. Só que daí a temporada termina colocando tudo de volta como era no começo. Tipo, o meu maior problema não é o fato do Jerry e da Beth voltarem juntos no final da temporada. Pra mim, tudo bem. O real problema aqui é como isso é feito de uma forma muito apressada. Já que, se você for ver, a maior parte do episódio se foca na rivalidade entre o Rick e o presidente dos Estados Unidos. E a reconciliação da Beth, Jerry, acaba sendo o enredo B, o que acaba deixando esse enredo com muito pouco tempo de tela. Você pode estar pensando que há um link temático entre esses dois enredos, já que em ambas as histórias o Rick tem que aprender que ele não pode ser o todo-poderoso e parte da família. Mas considerando tanto tempo que a temporada passou mostrando essa decisão e como isso afetou o Jerry e a Beth, acho que a conclusão que eles encontraram foi bem fraca. Tipo, tudo acontece tão rápido que os personagens se comportam como se eles não fossem nem eles mesmos. Agora eu e o Jerry somos pais casados e felizes, e a ideia de eu ser motivada pelo medo de você ir embora já pode ser abstraída. Abstraída? Você nunca usou essa palavra. Talvez você seja um clone. E pra ser justo aqui, esse final não era o que o Justin Roiland tinha em mente, já que esse é o episódio 10 do que seria uma temporada com 14 episódios. Mas como a produção já estava atrasada devido aos atrasos que teve no roteiro, fez com que a animação atrasasse, o cronograma do desenho atrasasse, e fez com que essa temporada, em vez de ter 14 episódios, tivesse 10. Então eles acabaram tendo que reformular esse 10º episódio pra ser o final da temporada, sendo que ele nunca foi pensado pra ser o final da temporada, hein? Mas apesar de todos esses problemas que ele teve no roteiro e na animação, e no tempo que demorou, porque essa terceira temporada demorou 2 anos pra ser feita, mesmo assim eu acho que ela foi muito bem sucedida, e pra mim é uma das melhores temporadas de Rick and Morty. Já a quarta, nem tanto. Porque é justamente a partir da quarta temporada que a gente percebe que a continuidade de Rick and Morty começa a importar cada vez menos. Apesar dos episódios antigos serem referenciados, você percebe que os personagens não foram influenciados por eles. Alguns personagens familiares voltam, mas não da mesma maneira que era feita antes. Basicamente o que acontece nessa quarta temporada é que eles se afastam da continuidade para se tornar um desenho mais livre para fazer episódios sobre coisas mais absurdas, que obviamente não impactem os personagens. Mas outra mudança bem sutil, mais significativa, é como o desenho começa a quebrar a quarta parede. Tipo, é óbvio que o Rick and Morty sempre fez isso desde a sua primeira temporada, mas tirando 2 exceções, na maioria das vezes essas quebras de quarta parede sempre foram feitas pelo Rick. Isso ocorre porque o desenho deixa meio que subentendido que, pelo fato do Rick ser extremamente inteligente, ele meio que consegue perceber a realidade de uma forma que os outros personagens não conseguem. Isso é uma merda! Ei, o que você tá fazendo? Uma sequência. Eu não tô entendendo. Nem eu. Da primeira vez deu certinho. Isso até a Beth quebrar a quarta parede abertamente no final da terceira temporada. E as coisas vão voltar a ser como na primeira temporada. E na temporada 4, a Summer e o Morty também quebram a quarta parede. Visibilidade, trabalhar juntos é o nosso cinto. É o nosso arco. E justamente essa quebra de quarta parede dos outros personagens começou a ser um problema pra mim, porque parece que o desenho não consegue se levar mais a sério sem fazer alguma piada sobre algo ou quebrar a quarta parede num momento muito sério. E isso é justamente um dos grandes problemas da quinta temporada, que no geral é uma temporada bem boa, apesar daquele episódio do esperma do Maury, episódio dos robôs gigantes. Eu acho que a temporada em si é uma temporada bem boa, principalmente seus últimos 2 episódios. Finalmente começa a abordar quão tóxico é a relação entre o Rick e o Maury. É uma ideia bem interessante e funciona muito bem no penúltimo episódio. Já no último episódio, ele se trata mais sobre o Rick e o Maury indo pra cidadela e finalmente se encontrando com o Evil Maury. O que, mano, é algo que eu esperava faz muito tempo, desde a primeira temporada. Só que quando finalmente o Rick e o Maury se encontram com o Evil Maury, eles ficam fazendo piadinhas sobre como eles não gostam de continuidade, como eles querem continuar episódicos, meio que me tirando do episódio. E esse é justamente um dos maiores problemas de Rick e Morty atualmente. Não saber a hora que tem que se levar a sério e a hora que tem que ficar fazendo piadas ou quebrar
quarta parede. Além, claro, do desenho constantemente falar abertamente nos episódios que odeia a serialização e que quer continuar sendo um desenho episódico, mas do nada fazer algo que impacta diretamente a continuidade do desenho. Isso é algo que os Simpsons, como eu disse lá no começo, passou muito, já que muita gente não sabe, mas os Simpsons no início, lá nas suas primeiras 6 temporadas, era um desenho que levava muito a sério a sua continuidade. Tanto que é por isso que existia aqueles episódios especiais de Halloween, justamente para eles poderem pirar mais na caixinha e fazer episódio matando personagens, ou fazendo os personagens irem pro espaço, ou um episódio com alienígenas, sem impactar a história principal do desenho. Mas, como todo mundo sabe, no decorrer dos anos, Simpsons acabou deixando essa continuidade de lado, fazendo o desenho cair numa espiral de ruindade absurda. Eu espero que isso não aconteça com Rick e Morty, porque apesar de tudo que eu falei nesse vídeo, e parecer que nesse vídeo eu sou um hater de Rick e Morty, mano, na verdade não, Rick e Morty continua sendo um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos, e cara, eu tô muito animado pelos próximos 50 episódios confirmados que terão aí, então eu realmente torço pra que o Rick e Morty não vire outro Simpsons, que era um desenho que começou incrível e acabou terminando horroroso.